Fala galera, eu sou o Moa e como o All-Star Game 2022 na NBA tá chegando, bora falar aqui hoje como que você pode votar nos jogadores para participar dessa partida. E é lógico que eu vou falar também quais jogadores que eu votei das conferências Leste e Oeste. No dia 20 de fevereiro a gente vai ter o All-Star Game de 2022 da NBA. E esse ano ele vai acontecer na cidade de Cleveland. E o que é o All-Star Game? Nada mais é do que os melhores jogadores da NBA que foram votados aí pela gente, pelos torcedores, pelos jogadores, pelos técnicos e também pelos jornalistas da NBA lá nos Estados Unidos e das redes de televisão americana. Nada mais é do que esse All-Star Game do que uma Copa do Mundo ali em um jogo só, ou seja, os melhores jogadores da liga todos juntos em uma única partida. E se você ainda não votou nos seus jogadores preferidos aí, nos jogadores que você quer ver nesse All-Star Game, eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição desse episódio, o link direto do site da NBA, onde você pode votar nos jogadores das conferências Leste e Oeste para participar desse dia. Nesse ano, o formato do All-Star Game continua o que está rolando nos últimos anos, que é os dois jogadores mais votados, um de cada conferência, um da Leste e um da Oeste, eles são os capitães das suas equipes. E aí eles depois selecionam, depois da lista completa da votação, eles selecionam quais são os jogadores que eles querem para os seus times. E a NBA está mantendo esse formato porque depois que os capitães ficam escolhendo quais jogadores eles querem para cada time, isso gera muita polêmica, né? Ah, por que o capitão tal não selecionou tal jogador que joga no seu próprio time? Selecionou outro. E aí acaba gerando muita polêmica e muita audiência para esse jogo. Indo já para a votação, como que ela funciona? Você não vai escolher jogador posição por posição. Armador, ala, pivô e pivô. 1, 2, 3, 4, 5. Não, a NBA na tela ali da votação, no próprio site da NBA, que está aqui na descrição o link, ele separa só em dois grupos, duas categorias para você selecionar os jogadores. A primeira categoria são os frontcourts, que quer dizer os jogadores das posições 1 e 2. Então, todos os jogadores das posições 1 e 2 estão nesse núcleo, nessa lista de jogadores. E depois, a NBA chama de guards, que são os jogadores das posições 3, 4 e 5. Ala pivô e pivô. Então, todos os jogadores das 3, 4 e 5 estão também nessa lista dos guards. Então, só vai selecionar jogadores das posições 1 e 2 e jogadores das posições 3, 4, 5. Isso para a Conferência Leste e também para a Conferência Oeste. E agora que eu já te mostrei o link para você ir para a votação no site da NBA, como que é feita a votação, bora mostrar aqui para fechar esse episódio quais são os jogadores que eu selecionei como sendo os titulares, 5 da Conferência Leste e 5 da Conferência Oeste. Vamos começar, é lógico, né? A gente sempre começa aqui no Rebodank pela Conferência Leste, já que eu sou torcedor do Miami Heat. Quais que são os dois primeiros jogadores do frontcourt ali, os jogadores armador e alarmador, que eu vou selecionar para a Conferência Leste? Os dois que eu selecionei foi o DeMar DeRozan, do Chicago Bulls, que está aí na liderança da Conferência Leste, e também o James Harden, que o Brooklyn Nets aí, quando eu tô gravando esse episódio, eles estão em terceiro da Conferência Leste. Por que eu escolhi esses dois? O DeMar DeRozan tá jogando muito, ele teve nessa mudança do Spurs pro Chicago Bulls agora, junto com o Zach LaVine, com o Vucevic, com o Lonzo, o time do Chicago Bulls mudou, muito demais, mudou da água pro vinho, vamos dizer assim. Eles estavam ali no bloco das últimas posições da Conferência Leste do ano passado, agora eles estão em primeiro na liderança aí da conferência, mudou completamente. E um dos motivos pelo qual mudou tanto esse time do Chicago Bulls, pra mim, é o DeMar DeRozan. Então, ele merece demais estar na titularidade aí da Conferência Leste. Já o James Harden, eu fiquei muito em dúvida entre o Trae Young, que tá jogando muito lá no Atlanta Hawks, e o James Harden. Eu fiquei muito dúvida entre os dois. E eu coloquei o Harden mais pensando no encaixe desse time e contra quem eu quero ver ele jogar contra o time oposto da Conferência Oeste. Quando chegar lá, você vai entender. Então, eu preferi, foi uma coisa mais pessoal mesmo de escolha. Se você colocasse o Trae Young também ia ser tranquilo. Eu preferi o James Harden porque eu acho que ele encaixa. Eu quero ver ele jogando com o DeMar DeRozan e enfrentando os outros dois
frontcourts lá, o armador e alarmador da outra conferência que a gente vai falar. Fechando agora a Conferência Leste, vamos falar dos guards, ou seja, os jogadores que jogam aí nas posições 3, 4, 5, ala, pivô e pivô. Quem que eu escolhi aí para a Conferência Leste? Eu já vou começar, porque a gente já começou da Conferência Leste, para ser clubista. Então eu vou ser clubista e vou continuar com o meu clubismo. O primeiro jogador que eu coloquei aí foi o Jimmy Butler, que, ele tinha outros jogadores que a gente poderia colocar aqui, mas eu vou colocar o Jimmy Butler. Eu pensei no Jason Tatum, mas como o Boston Celtics está numa fase muito ruim, apesar do Jason Tatum estar jogando muito, como sempre, eu coloquei o Jimmy Butler para coroar um pouco e ter um representante do Miami Heat nesse time titular da Conferência Leste. Miami Heat está em segundo lugar quando eu tô gravando aqui da Conferência Leste. De 2020 chegando na final da NBA. O ano passado perdeu na primeira rodada pelo Bucks e agora já tá aí, ó, em segundo da Conferência Leste. Então teve uma mudança muito grande. Então, para coroar, para ter um representante do meu, do seu, do nosso Miami Heat, eu vou colocar o Jimmy Butler. E os outros dois jogadores que eu coloquei foi o Antetokounmpo e o Kevin Durant, que cá entre nós não precisa muito para explicar por que eles estão aqui, né? O Antetokounmpo, que tá aí com o Bucks na quarta posição da Conferência Leste, e, assim como a gente falou no James Harden, o Kevin Durant também lá no Brooklyn Nets, em terceiro da Conferência Leste, quando eu tô gravando esse episódio. Os dois, sem dúvida nenhuma, não podem deixar de estar numa lista quando a gente fala dos melhores jogadores da Conferência Leste. Então, não precisa de eu falar muito mais, né? Antetokounmpo e Kevin Durant, só de eu falar esses nomes e colocar nessa lista, já falam por si só. Escolhidos os jogadores da Conferência Leste, vamos agora para fechar para a Conferência Oeste. Quem são os dois jogadores aí do frontcourt? Ou seja, os dois jogadores armador e alarmador que eu vou escolher para a Conferência Oeste. E eu tô escolhendo aqui Stephen Curry, que tá no Warriors aí, com uma campanha incrível, uma mudança muito grande também, assim como eu falei do Miami Heat, mas acho que a mudança do Golden State Warriors foi maior ainda, que eles vieram de uma temporada de 2021 não muito boa, mas bem mais ou menos, na verdade, e agora estão aí na segunda posição, quando eu tô gravando aqui, da Conferência Oeste, e o Curry também, né? Que jogador, um dos melhores armadores da história, quebrou o recorde aí do Ray Allen e do Reggie Miller de bolas de 3 convertidas na NBA. Então, Stephen Curry, pra mim, um dos maiores armadores de todos os tempos da NBA, junto ali com o Magic Johnson e outros jogadores. Tem que estar nessa lista de melhores jogadores da NBA e melhores jogadores, no caso dele, da Conferência Oeste. E o outro jogador que a gente vai colocar nesse frontcourt do Oeste é o Ja Morant, que tá aí com o Memphis Grizzlies na terceira posição do Oeste. Outro time também que mudou da água pro vinho quando a gente olha a temporada de 2021 para essa temporada. Evoluiu demais, tá ali no topo do topo ali, uma das primeiras posições da Conferência Oeste. E, se você já viu um jogo do Memphis Grizzlies, você já viu o Ja Morant, se você não assistiu o jogo, você já viu algum highlight nas redes sociais aí, de alguma enterrada, alguma assistência que ele dá. E eu quero ver, por que eu tô colocando eles aqui? Eu quero ver esses dois jogarem juntos, Stephen Curry e Ja Morant, e por isso também que eu escolhi o Harden lá na Conferência Leste que eu comentei. Imagina só essa disputa, DeMar DeRozan de um lado, e DeMar DeRozan, James Harden de um lado, e do outro lado Stephen Curry e Ja Morant. Eu quero ver esses quatro aí trombando, jogando basquete juntos, os dois, duas duplas ali, né, uma contra a outra. E pra fechar a Conferência Oeste, esse episódio, vamos falar dos guards agora, os jogadores das posições 3, 4 e 5, ala, pivô e pivô da Conferência Oeste. Um jogador foi muito fácil de escolher, né? Na verdade, dois, né? Vamos ser sinceros aqui. Um é o LeBron James, porque o LeBron James já tá com 37 anos, continua jogando um basquete fino, tá jogando demais o LeBron. Apesar do Lakers estar na sétima posição aí da Conferência Oeste, não tá tão bem assim como os times do Stephen Curry e do Ja Morant. O LeBron James dispensa comentários, inteligência de basquete e tá jogando demais, um dos melhores jogadores aí de todos os tempos, ocupa ali as primeiras posições de um dos melhores da história, então ele tem que estar no All-Star Game desse, já tá no final de carreira, então a gente tem que ver LeBron James sim, junto com os melhores da liga na titularidade, no caso da Conferência Oeste, já que ele tá no Lakers.
O outro jogador também foi fácil. Eu fiquei entre o Embiid e o Jokic para ser o jogador que eu vou colocar como pivô, mas eu acabei escolhendo o Jokic, eu gosto muito dele, um pivô que faz o seu papel de pivô, um pivô clássico, porém que também tem arremesso. Ele agregou ao jogo dele esse arremesso de longa, de média distância, e um outro detalhe, um pivô passador. Tanto que foi por isso que o Jokic ganhou o MVP da temporada passada. Agora, o último jogador pra gente fechar, eu fiquei muito na dúvida. Eu ia colocar, confesso pra vocês, o Paul George, mas eu falei, eu escolhi o Jimmy Butler lá do outro lado pra ter um representante do Heat, um jogador que eu gosto, pra encaixar com eles. Eu não queria colocar o Paul George aqui. Eu sei que muitos de vocês vão votar no Paul George nessa posição na Conferência Oeste, mas eu queria colocar também um jogador que eu gosto, já que o All-Star Game aí, além de reunir os melhores, também a gente vai votar em jogadores que a gente gosta, né? Então eu vou colocar o Carmelo Anthony, que também, é lógico, o Paul George tá jogando muito mais que o Carmelo Anthony nessa temporada, mas eu gosto do Carmelo Anthony, eu quero ver ele nessa titularidade aí, imagina só esse time, Stephen Curry, Ja Morant, LeBron James, Nikola Jokic e Carmelo Anthony. Eu quero ver ele jogando junto com o LeBron num jogo de All-Star Game, na titularidade. O Carmelo Anthony também, que já tá em final de carreira, a gente não sabe quantos anos mais ele vai estar jogando. Então, só por uma questão que eu gosto dele, eu coloquei ele aí pra gente fechar essa lista. E já que a gente mostrou aqui como que vota no All-Star Game NBA e quais foram os jogadores aí das conferências Leste e Oeste que eu escolhi pra estar nesse jogo aí esse ano, o Jogo das Estrelas que a gente chama, não clica de clicar no botão aqui embaixo, se inscrever e seguir o Rebodank. Então é isso, valeu, falou!